Bom dia, eu sou Mariana, assessora do deputado, e hoje eu vou trazer aqui uma análise geral sobre PIB, Imposto, Consumo, Gasto e Investimento de 2010 a 2016. Como a gente pode ver, de 2010 a 2014 o PIB aumenta e de 2014 a 2016 ele diminui. Os impostos, de 2010 a 2013 ele aumenta e depois, de 2013 a 2016 ele também diminui. O consumo de 2010 a 2014 ele aumenta, 2014 a 2016 ele diminui, e os gastos de 2010 a 2014 aumenta, 2014 a 2016 diminui, e investimentos de 2010 a 2013 ele aumenta, de 2013 a 2016 ele diminui. A gente pode ver que de 2010 a 2014 e 2013 todas as variáveis aumentam e todas as variáveis elas diminuem no média de 2014, 2013 até 2016. Meu nome é Eduarda Bastos, eu sou uma das assessoras do deputado federal e eu vim fazer uma análise da taxa de participação e da taxa de desemprego entre os anos de 2012 até meados de 2019. A taxa de participação da força de trabalho, eu estou com a tabela aqui, de 2012 até meados de 2014 ficou mais ou menos ali na casa dos 61%. De 2014 até o início de 2015 caiu, foi para 60,9%, caiu bem pouco. De 2015 até 2019, início de 2019, foi para 61, variando muito pouco, e no início de 2019 até o fim de 2019 foi para 62. Já a taxa de desemprego ficou entre o início de 2012 e o final de 2012 ficou entre 7. No final de 2012 para o início de 2013 foi para 6 e depois ficou oscilando entre 7 e 8 até 2013. Depois cai de novo até 2014 com 6%. Sobe novamente de 2014 até o final de 2014 para 7, depois fica entre 6 e 7. De 2015 até 2017 sobe substancialmente de 7 para 8, para 9, para 10, para 11, 12, 13. Ficou entre as maiores taxas, 13% de desocupação. E aí depois foi caindo, 12%, 11% e ficou aí nessa média até 2019. Oi, meu nome é João Pedro e eu sou um dos assessores do deputado federal e eu vim aqui explicar todas as equações que a gente precisou utilizar para esse estudo. Eu vou começar com a equação da função do consumo. A gente tem que o consumo é igual a C0 mais Czinho vezes Y menos D. O que é esse C0? Esse C0 aqui é o consumo autônomo. O que isso significa? Não tem nada multiplicado esse C0. Isso significa que mesmo se as pessoas não tiverem renda, elas vão consumir, porque elas têm patrimônios, então elas conseguem consumir mesmo sem renda. E se elas conseguem consumir mesmo sem renda, essa parte aqui da nossa equação seria a nossa renda disponível para finalizar a nossa função consumo. Lembrando que esse Czinho aqui, ele é a propensão marginal, tá? E ele varia entre 0 e 1, que é esse Czinho daqui, não confundir esses dois Cs. Já expliquei a renda disponível e a outra equação que a gente tem também nesse estudo é o multiplicador dos gastos do governo. O que essa equação está nos dizendo? Eu posso te dar um exemplo prático. Se o nosso Czinho for igual a 0,8, a gente tem o que? O nosso ΔY vai ser igual a 1 sobre 1 menos 0,8. E eu estou supondo também que a variação de G vai ser sempre 1, porque a gente quer saber a cada real gasto a mais pelo governo quanto que vai variar a renda. Então, o C sendo 0,8 e o ΔG sendo 1, o nosso ΔY
vai ser igual a 1 sobre 5. Tá? Então o que isso significa? Uma variação de R$1 dos gastos, a renda da população aumenta em 5. E a gente tem outra equação também, que é a equação do multiplicador dos impostos, que conta basicamente a mesma história dos multiplicadores dos gastos, só que ela é uma equação um pouco diferente. Vamos supor que o governo ele aumente o imposto em R$1, a gente quer saber o quanto afeta a renda da população por essa equação. E esse sinal de menos aqui na frente da nossa fração é super importante, porque ele mostra a variação de renda. Se o imposto subir, a renda disponível ela meio que diminui, porque o governo está tomando mais dinheiro da população, então assim eles consomem menos, por isso esse sinal de menos. A gente tem também a equação que dita a curva LM, a gente iguala a oferta de moeda com a demanda de moeda, e a curva LM ela dita todas as combinações possíveis entre R e Y que equilibram o mercado monetário. A gente também tem a curva IS, que ela é explicada por essa equação que a gente conhece muito bem, que é basicamente Y igual a C mais I mais G, lembrando que Y é renda. E o C, ele depende de Y e T, como a gente viu aqui em cima, que é renda disponível. O I depende da taxa de juros. Por que depende da taxa de juros? O I e o R têm uma relação inversa, ou seja, quanto maior o I, menor o R, e quanto maior o I, menor o R. É isso. E o G é constante. O G não depende de nenhuma equação. Isso dita a curva IS, que são todas as combinações possíveis entre R e Y que equilibram o mercado de bens e serviços. Bom, então agora eu vou dar alguns exemplos práticos, exemplos reais de dados do Brasil, que constam aqui nessa tabela, porque não necessariamente todos os princípios dados em sala de aula se adequam à realidade. Então, de acordo com essas equações aqui que o nosso assessor mostrou, a gente pode ver como, por exemplo, aqui de 2011 para 2012, por exemplo, em que os impostos diminuíram. Como os impostos diminuem, consequentemente o consumo aumenta. Por quê? Como o consumo é dado pela renda disponível, que é a renda menos os impostos, uma vez que os impostos diminuem, a renda disponível aumenta e o consumo aumenta. Então as pessoas demandam mais moeda para poder fazer transações. Ademais, a gente pode fazer uma relação aqui no ano de 2013 para 2014, que o investimento diminuiu de 1,5 milhão para 1,4 milhão, porque provavelmente a taxa de juros aumentou. Quando a taxa de juros aumenta, o investimento diminui, porque o custo de oportunidade de se ter moeda para investir aumenta. Então é mais rentável para os investidores manter esse dinheiro no banco rendendo a uma alta taxa de juros do que pegar esse dinheiro para investir. Outra coisa importante é que nos anos em que o PIB está maior, a taxa de participação aumenta, ou seja, as pessoas estão mais ativas na economia, há mais trabalhadores, e a taxa de desemprego diminui, porque as pessoas estão conseguindo mais trabalho e estão participando mais da economia. Nós 3 assessores do deputado federal, a gente queria propor 3 perguntas para o ministro, e dentre elas a gente queria uma resposta de como que ele pretende fazer para retomar o crescimento do PIB, uma vez que ele estava crescendo substancialmente anterior a 2013, 2012, quando houve a recessão e o PIB diminuiu drasticamente, e depois ele voltou a subir, mas muito pouco. Então a gente queria saber quais as medidas que ele pretende tomar para retomar o rápido crescimento do PIB no Brasil. Essa é a segunda pergunta para o nosso ministro da Economia, e eu queria saber, senhor ministro, de que forma você pretende aumentar o consumo das famílias, visto que com o consumo maior das famílias a gente tem um PIB maior se o senhor só aumenta os impostos, e aumentando os impostos o consumo das famílias diminui pela equação do consumo. A terceira pergunta que a gente gostaria de propor para o ministro da Economia é o que ele pretende fazer com a taxa de juros para poder reorganizar a economia.